Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, né? Primeiramente gostaria de dar boas-vindas a todos, né? A gente poder estar nesse momento aqui compartilhando um pouco dessas informações, isso é muito bom para a gente que é profissional, para quem é aluno, para quem está interessado em entrar na área de saúde, então isso é maravilhoso, né? Meu nome é Rodrigo Abreu, eu sou enfermeiro, né? Sou mestre em saúde humana e sou doutorando em biociências. Atualmente eu sou enfermeiro concursado da Secretaria de Saúde do Recife e enfermeiro inspetor sanitário da Secretaria de Saúde de Olinda. E justamente do ponto de vista sanitário é que a gente vai tentar conversar um pouco hoje sobre o retorno para essa nova realidade, né? O que muita gente está chamando de um novo normal. Até porque a sociedade não será mais a mesma, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista epidemiológico da doença, seja do ponto de vista emocional, né? A gente está começando a perceber quais são as reais prioridades e o que é realmente importante dentro de um convívio entre pessoas. Então isso é importantíssimo para o amadurecimento de uma população. A gente vai tentar seguir 3 caminhos aqui nessa conversa. Vou tentar dividir o diálogo da gente em 3 vertentes, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre o retorno das atividades em comércio, o retorno das atividades em lazer e o retorno das atividades em escolas, ok? Quando eu falo escolas e ensino de uma forma geral. Então, primeiro comércio, né? Ele foi o primeiro a ser liberado, tanto aqui em Pernambuco quanto em boa parte do Brasil, seja por questões econômicas, né, que a gente sabe que a pandemia impactou fortemente o processo de geração de emprego, desemprego das pessoas, arrecadação de renda, circulação de dinheiro dentro do Estado, dentro do Brasil, né? E por mais que saibamos a importância da gravidade dessa doença, a gente tem muitas pessoas que estão sendo impactadas economicamente por conta dela, né? Então, não avaliando a seara de estar ou não estar liberando neste momento, mas estando liberado o comércio, quais seriam os cuidados a serem tomados, ok? Então, o comércio foi liberado. Foi uma decisão política, uma decisão governamental, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que garantir que esse retorno ele seja o mais adequado possível. O primeiro ponto que eu destaco é justamente a aglomeração de pessoas. A gente vê que a população tem compreendido a gravidade da doença, a população tem entendido as formas de transmissão da doença, porém a forma de se prevenir muitas vezes é opcional, né? A gente ainda observa muitas pessoas circulando na rua sem máscaras, muitas pessoas que ainda não têm o hábito de higiene comum das mãos e utilização de álcool em gel para antisepsia dessas mãos. E isso sim é um veículo de grande transmissão da Covid-19, né? O comércio ele traz consigo essa característica de conseguir aglomerar pessoas, né? Porque é impensável eu estar dentro de um supermercado e não conseguir ter contato entre pessoas. É impossível pensar eu estar numa loja de departamento e não ter contato entre essas pessoas, né? Então, a partir do momento que há essa liberação, a gente tem que atentar, primeiro do ponto de vista sanitário, quanto à obrigatoriedade de uso de máscaras. Então, é importantíssimo, tanto para clientes, profissionais, né, e empresários, o pessoal do comércio utilizar a máscara. Ela é a garantia da quebra da transmissão do vírus, seja para quem transmite, seja para quem está se expondo para o ponto de vista da contaminação, né? O segundo ponto de vista também, o segundo ponto é garantir a quantidade adequada de pessoas ou a quantidade segura de pessoas dentro desse estabelecimento. O decreto estadual, né, e muitos dos decretos municipais, eles estão impondo a necessidade de colocar apenas 50% da capacidade total de um estabelecimento, né? Fica bem complicado a gente saber olhar para um estabelecimento e dizer assim, aqui cabe 100, aqui cabe 200, aqui cabem 300, né? Então a gente está utilizando um cálculozinho simples que é justamente uma pessoa
por 2 metros quadrados. Né? Então, se a loja tem 2 metros quadrados, só vai poder entrar um cliente por vez. Se a loja tem 20 metros quadrados, só vão poder entrar 10 clientes por vez. Se a loja tem 200 metros quadrados, e aí sucessivamente. Então, esse é um cálculo geral que a gente faz. Quando a gente pensa, por exemplo, em lojas e supermercado, né? Quando a gente pensa em lanchonetes e restaurante, que é uma forma de comércio, mas é um comércio de alimentos, a gente já vai fazer esse controle relacionado à diminuição de pessoas circulando através da quantidade de cadeiras. Então, se naquele estabelecimento ele tinha antes 20 mesas, cada mesa com 4 cadeiras, ele agora vai ter, né, ou 10 mesas com 4 cadeiras, ou 20 mesas com 2 cadeiras. Aí fica a critério do estabelecimento decidir se ele mantém o número de mesas e reduz o número de cadeiras, ou se ele diminui o conjunto de mesas e cadeiras. Para que ele tome essa decisão, ele vai ter que levar em consideração o distanciamento entre pessoas, que aí as mesas precisarão estar 1,5 metro afastadas umas das outras, no mínimo 1,5 metro afastadas das outras. Então vejam que são pontos que vão tentar garantir o retorno das pessoas a essa nova realidade ou esse novo modelo de vida, né? Para que a gente aos poucos comece a avaliar se esse retorno ele está sendo positivo e as formas, as condutas que estão sendo tomadas, elas estão garantindo o controle da doença, ou, né, se essa liberação ela vai voltar a trazer novas ondas de contaminação dentro do território estadual ou dos municípios. A gente só vai saber a médio e longo prazo. Para a gente ter noção, toda ação que é tomada hoje, a gente só consegue ter resultados 15 dias depois, né? Por conta do ciclo natural da doença. O segundo ponto que a gente tem ainda entre comércio está relacionado à condição de higiene, né? Então, a digermação constante das mãos de quem trabalha dentro desse estabelecimento, a oferta de sabão líquido, água corrente, álcool a 70% para os clientes e usuários, e a limpeza constante desse estabelecimento. Quando a gente fala em limpeza constante, é piso, paredes e superfícies. Okay? Esse é o primeiro grande desafio do retorno à nova normalidade, que nunca mais será a mesma. A segunda vertente que a gente tem está relacionada a lazer. E aí quando eu falo a lazer, praias, clubes, parques, academias de ginástica. E aí surge justamente um novo tipo de aglomeração de pessoas, onde muitas vezes essas pessoas, para realizarem, né, a utilização desse espaço, uma corrida, uma atividade física, ela vai precisar tirar a máscara, uma vez que a atividade aeróbica ela consome muito oxigênio e, estando de máscara, essa respiração ela pode ser prejudicada. Então a gente já tem uma outra situação. Então, a gente vem tentando, dentro da possibilidade, evitar aglomeração de pessoas dentro desses espaços, seja por conta de retirada de venda de alimentos. Então, por exemplo, uma academia, um parque, a praia, ela não vai poder ter ambulantes comercializando alimentos, porque se eu tenho alimentos, eu aglomero pessoas. E eu não sei que condições de produção e de distribuição esse alimento ele se enquadra, né? O segundo ponto também é o distanciamento social, né? Essas academias, esses clubes, hoje já está liberado, por exemplo, clubes para prática de natação, né? Academias para prática de musculação, né? Centros esportivos para atividade de futebol, atletismo. Então, primeiro é garantir a entrada apenas de não sintomáticos, isso se dá por conta em um número menor da verificação da febre, se o paciente está ou não com febre, né? Em um número maior de atletas, por exemplo, pela checagem da testagem viral, seja pelo SWAB, pelo RT-PCR ou pelo teste rápido, que vai ver IgM e IgG. IgM é justamente se o paciente está com a doença, IgG, que é a imunoglobulina, né, se o paciente já teve a doença. Então, primeiro ponto, manter o distanciamento, como a gente conversou, manter as garantias de higiene de parede, pisos e superfícies, né? E evitar o compartilhamento de objetos, seja halteres, corda, colchonete, né? Elementos que vão precisar ser individuais,
e higienizados a cada utilização da pessoa ou do atleta, né? As academias elas deverão também levar em consideração não só a academia, mas os clubes e as áreas de lazer e atividade esportiva, o agendamento das atividades, para que a gente não tenha num determinado horário 10 pessoas e em um outro horário uma pessoa. Então, é melhor que essa distribuição ela seja mais uniforme para garantir uma quantidade menor de pessoas por horário, ok? E o terceiro ponto que a gente tem, que ainda está muito polêmico, que ainda precisa ser bem discutido, é o retorno das atividades escola no formato presencial, né? Quando a gente fala de ensino, a gente tem categorias diferentes. A gente tem a educação infantil, com aquelas crianças que têm em média de 2 a 6 anos de idade, e ela tem um perfil específico, né, de contaminação, de transmissão. Muitas vezes elas são assintomáticas, mas elas levam a doença para dentro de casa, para o avô, para a avó, que geralmente é o cuidador dessa criança, né? A gente tem a educação fundamental, que geralmente pega aquelas crianças, vamos pegar o grande grupo, né, de 10, 12 anos até 17, 18 anos, que aí são os nossos pré-adolescentes e adolescentes que têm um volume maior de quantidade de pessoas. E aí são pessoas que aí já tem um segundo problema, que é, além do aglomerado, né, a circulação e o contato físico entre essas pessoas. Também tem um problema de muitos estarem se preparando para o vestibular, né, para o Enem, e aí o modelo de aula acaba contribuindo muito para o processo ensino-aprendizado. A gente tem visto que o modelo remoto, o modelo esse que a gente está conversando agora, ele evoluiu muito. A gente consegue hoje dar uma aula de qualidade à distância. Eu consigo conversar com você, né, que está no mesmo município que eu, como em outro país, em outro estado, e a gente consegue interagir tranquilamente. Para você ter noção, eu tenho hoje alunos que eu dou aula de graduação, de pós-graduação e de preparatório para residência à distância, e a gente consegue manter a qualidade, né? A gente tem um terceiro público, que é o aluno do ensino superior, que é aquele aluno que, diferente dos outros, ele já consegue estudar sozinho. É aquele aluno que muitas vezes ele já tem uma outra graduação, né? E ele já sabe como é o caminho do processo de aprendizado. E é um aluno que muitas vezes trabalha e aí vai precisar ajustar o seu horário de acordo com o tipo de ensino que é ofertado. Então a gente tem 3 modalidades de ensinos diferentes, onde cada uma vai ter uma realidade diferenciada. Então, hoje é muito complexo você pensar em colocar aluno para o retorno das aulas, uma vez que eu tenho essas 3 categorias. O aluno de faculdade, ele vai voltar e vai se expor de uma forma. O aluno da educação infantil vai voltar e vai se expor de outra forma. Exemplo, né? Um aluno de faculdade não compartilha biscoito, pirulito da mesma boca. Uma criança pequena compartilha. Então, não é ser contra nem ser a favor o retorno das aulas. É avaliar o retorno da melhor forma, no momento certo e da forma correta. Então, a gente que é profissional de saúde tem que estar pensando justamente nisso. Então, está pronto para retornar? Qual vai ser a melhor forma e como a gente pode conduzir? Não está ainda no momento certo para retornar? Como a gente deve manter o processo ensino-aprendizado para que a gente não comprometa o aluno nessa característica de absorção do conhecimento, né? Então, veja que a pandemia ela tem modificado todo um paradigma de uma sociedade. E hoje a gente acaba olhando muito o meu individual e esquecendo do processo coletivo, né? Todos nós foi preciso nos adaptarmos, né? A gente tinha um hábito de assumir plantão, colocar uma máscara e começar a trabalhar. Hoje a gente já olha de uma forma diferente em lavar as mãos, se paramentar, colocar a máscara e não apenas se paramentar, né? Se desparamentar, a retirada do material para que não haja contaminação. Então, são temas que eu tento trazer hoje para vocês que vocês justamente reflitam, né? Não é pensar no o que é certo ou o que é errado, mas para este momento o que é adequado. Lembrando que o que é adequado agora pode não ser adequado daqui a 2 semanas. Ou o que hoje é inadequado pode daqui a 1 semana ser a melhor proposta de retorno. Então, a gente não precisa fechar a mente da gente para isso aqui não pode acontecer, ou a gente nunca poderá retornar, ou o retorno tem que ser agora. A gente tem que pensar dia a dia, momento a momento. E isso a gente vai levar em consideração
o perfil epidemiológico daquela população, a gente vai levar em consideração a ocupação geral de leitos dentro daquele município e a capacidade que aquele município ou aquele estado tem em enfrentar a doença, ok? Então eu deixo para vocês aí esse caminho de estudo, né? Leiam, né? Abram a mente de vocês para várias leituras, para várias fontes de informação. Cuidado com as fontes de informação. E eu acredito que escolhendo bem, né, o modelo de informação que vocês vão adquirir, a gente vai conseguir estar se atualizando constantemente, ok? Então eu agradeço a todos por esse momento, um momento breve, mas deu para a gente conversar muitas coisas relacionadas à temática, né? Espero um dia conhecê-los presencialmente, então pode ser que eu não lembre de você quando eu te ver, mas se você me ver e me reconhecer, fale comigo, viu? Em qualquer lugar, ou numa faculdade, ou no shopping, ou no meio da rua, e diga, professor Rodrigo, eu assisti uma aula sua, né? E gostei. Então, professor Rodrigo, eu assisti uma aula sua e não gostei. E a gente conversa, tá certo? Sem problema nenhum. Então, um abraço a todos, desejo a todos, né, uma semana maravilhosa e tudo de bom para vocês. Um beijo.